Isaías, capítulo 1, versículo 10 até o 17, ou até o 19, acho que até o 17. Dá para fazer um tratado nesses versículos de tão rico que é. E eu queria falar sobre um pouco sobre o verdadeiro culto a Deus, segundo o profeta Isaías. Mas antes da gente ler, eu queria fazer algumas considerações sobre o texto, né? O livro de Isaías tem 66 capítulos. Isaías é um profeta com uma linguagem linda, para mim das profecias, né? Um dos trechos do pergaminho aqui de Isaías, do livro de Isaías, mais incríveis, mais lindos do ponto de vista da poesia e da metáfora do oráculo do profeta, né? Da linguagem profética, é Isaías 35. É lindo quando fala do Messias como um rebento. Assim, é de uma riqueza muito grande, porque Isaías era um profeta da corte, templário, ele era do templo, servia no templo, teve uma formação cultural riquíssima, diferente dos outros, né? Você tem Amós, que era fazendeiro, você tem outros que eram bem marginalizados. Isaías estava ali no templo, e ele profetiza durante 3 reinados conturbados de Israel, e especialmente de Judá. As profecias dele são mais direcionadas para Judá, né? O reino de Israel era dividido nessa ocasião entre reino do norte e reino do sul, e a linguagem dele é riquíssima, e ele profetiza por 50 anos. E é curioso e chama muita atenção o fato de que há muitas poucas pregações nos profetas, né? É difícil, né? A gente gosta de pegar aqueles, se quiseres e me ouvis, comereis o melhor dessa terra. Inclusive esse texto fala sobre isso, mas não tem nada a ver com Deus atender os nossos caprichos vaidosos, né? Eu quero uma fazenda, se quiseres me ouvir, comereis o melhor. Puxa vida, Deus tem mais o que fazer. Inclusive a mensagem do profeta é um grito contra a avareza, porque ele profetiza durante 50 anos em 3 reinados de prosperidade, efervescência religiosa e declínio espiritual. Olha só como é que o reino de Deus não vem por visível aparência, como Jesus de Nazaré disse, né? A gente pensa, nossa, a igreja está cheia, os templos estão cheios, está tudo muito próspero, mas curiosamente há um declínio espiritual nesse cenário. Isso chama muita atenção, e a mensagem dele é uma mensagem que é extremamente confrontadora e concludente, porque ao mesmo tempo que tem muita religião, tem uma religião que atende ao homem. Era uma religião. Vamos fazer o seguinte, antes de você dar continuidade a essa aula, a esse ensinamento, nós vamos realizar uma oração. Quero dar uma boa noite para todos vocês. Esta oração é a oração da noite de terça-feira, que todas as noites nós estamos aqui realizando a oração. Quero até convidar você para orar comigo aqui no canal, que é um canal de oração, 5h15, 6h15, 9h15 e à noite nós estamos aqui realizando a oração, tá bom? Então eu quero convidar você para orar comigo neste momento, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desse ensinamento do professor Samuel. Vamos orar então? Se você pode fechar os seus olhos, por favor, se concentre na oração. Se você não pode, então você pelo menos fica em espírito concordando, e também você pode orar depois, tá bom? Então vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor pela minha vida e pela vida de todas as pessoas que estão assistindo, participando agora desse ensinamento, desse estudo bíblico. Senhor, abençoe todos que estão inscritos nesse canal. Abençoe, Pai, todos que estão dentro do grupo, o grupo Brasil em Oração, o grupo Itabirito em Oração. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, todas as pessoas que estão precisando agora de uma graça, de uma bênção. Meu Pai, o Senhor sabe a necessidade de cada um. O Senhor sabe do que se passa em cada coração. O Senhor sabe a dor que cada um carrega dentro de si, a dor da traição, a dor do abandono, a dor física, essa dor sentimental. Senhor, em nome de Jesus,
venha ao encontro desta pessoa que está sofrendo. Eu te peço isto, Pai, com tanta certeza de que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, o Senhor está indo ao encontro de cada um. Deus, esse que está doente, esse que está enfermo, numa cama, que está internado, esses parentes que têm um familiar que está internado, doente, e não tem dormido à noite, não tem se alimentado direito, não tem tido paz, porque é difícil quando a gente tem um ente querido, meu Deus, doente, internado, sofrendo, não é fácil, Deus. Cada um de nós, ou a maioria de nós, sabe muito bem o que é isso. Senhor, venha confortar, consolar, venha, meu Deus, fortalecer, Pai, essa pessoa que está fraca espiritualmente, essa pessoa que está voltada à fornicação, à prostituição, Pai. Não está conseguindo, meu Deus, resistir à tentação, não está conseguindo vencer. Pai, essa pessoa que não está orando como deveria orar, não está congregando, não está se santificando, não está, meu Deus, obedecendo, Senhor. Ela carrega consigo esse peso da sua consciência, e que o Senhor venha ajudá-la, Pai, a praticar a fé, para que pela fé ela venha vencer, em nome de Jesus. Nas tuas mãos, ó Pai, eu entrego a minha vida e a vida da minha família. Você que está aí na sua casa, você que está aí participando comigo, entregue nas mãos de Deus também sua família, sua casa, seus caminhos. Que esta noite de terça-feira seja uma noite de paz, de alegria, uma noite de vitória, sabe? De boas notícias, de harmonia na família, no casamento. Que seja uma noite de muita prosperidade na alma. Em o nome de Jesus. Pai, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui na sua presença orando. Que o Senhor abençoe essa palavra, abençoe o coração dessa pessoa que vai ouvir essa mensagem, ó Deus. Que ela venha crescer, que ela venha aumentar o conhecimento, o entendimento, Pai. Para que ela venha ser uma cristã fiel e bem melhor, uma filha de Deus, como o Senhor quer que ela seja. Em o nome de Jesus eu te peço e já te agradeço pela fé sobre a tua palavra. Em o nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos, meus amigos, eu tenho certeza que você está abençoado e vai ficar mais ainda abençoado se você continuar ouvindo esse ensinamento bíblico. Muitas coisas boas vão acontecer. Continua aqui com a gente participando. Eu quero só colocar rapidinho, bem rápido aqui, ó, as informações do canal, do ministério. Inclusive, se vocês quiserem colaborar, ajudar, se tornar um mantenedor do ministério É Tempo de Oração, está aqui, ó, chave do Pix, QR Code, está aqui, ó, os horários de reunião, as redes sociais, a capa dos livros, está aqui, ó, número de telefone, o endereço daqui da nossa congregação. Tá bom? É isso aí. Vamos continuar com o professor Nepomuceno. Vou abrir aqui o microfone para ele, fechar o meu microfone. Vamos lá. Então, era um povo que vivia de um mercado religioso muito grande, de um mercado de sacrifícios, de compra e venda de animais para sacrifício, de artigos religiosos, uma superdependência do povo em relação aos rituais, eram rituais vazios, mas um abandono da lei. E é interessante a gente sempre entender a expressão abandono da lei, porque a gente já pensa assim, a lei, a palavra Torá por si só, não é só lei. Lei aos nossos ouvidos é a Constituição, né? É o Código Penal. Então a gente já pensa a lei como uma coisa que sufoca. Para os judeus clássicos, para o povo de Israel, lei era instrução. Era uma instrução, era uma palavra de sabedoria. Tanto é que a grande prática dos judeus é o Shema, ó Israel, ouvir, ó Israel. Era um exercício de ouvir a instrução, que
que há uma grande diferença entre instrução e dogma. O dogma chega a emburrecer. O dogma, ele domestica. É o que a gente faz com o cachorro. Não pode, ele entende comando. Ele só obedece. Mas ele não tem consciência daquilo. A instrução é diferente. O dogma é o não porque não. A instrução é não porque não convém. Não porque faz mal. Não porque é nocivo. E a religião, vez por outra, abandona a instrução, a lei, a Torá, e cai no dogmatismo. Cai no legalismo. Que é a linha fina que separa os dois. E aí o profeta Isaías vai denunciar o abandono da Torá, porque eles estavam preocupados só com as regras ritualísticas, com as práticas sacerdotais, com observâncias externas, e Jesus denuncia as observâncias externas, né? Você se orgulha de não matar, mas não adianta só não matar, você mata a pessoa no seu interior com ódio, você trata de maneira homicida o seu semelhante. Então, do ponto de vista do dogma, você não mata, mas do ponto de vista da lei e dos profetas, você mata, porque você trata o outro de maneira homicida. Isso vale para o adultério, você se orgulha porque não adultera, mas você tem um olhar lascivo, adúltero. Então, é muito mais profundo atender à instrução do que o dogma. E o povo estava preso no dogma. E o dogma faz a engrenagem religiosa funcionar. E ele fala, olha, vocês não entenderam que todos esses preceitos da lei, 600 mandamentos, mais ou menos, todos eles conduzem a uma qualidade de vida, a se portar diante de Deus e a ter uma vida justa entre vocês. E aí eles faziam tudo o que a religião pedia e esquecia do maior, da misericórdia, da fé e da justiça, coisa que Jesus denunciou lá em Mateus 23 e a gente já falou aqui. E aí ele vai, olha, vocês estão esquecendo da causa do órfão, da viúva, vocês estão com maldade no coração, porque, gente, é terrível. Quem não conheceu religioso perverso, né? A maldade da religião é uma coisa absurda, e como que Jesus sofreu na mão dos religiosos. Os caras crucificam Jesus na sexta e sábado vão fazer a Páscoa, de boaça, assim. Tudo bem, eles chegam a ver Jesus ressuscitar Lázaro e traçar uma trama para matar Lázaro ressurreto, porque o ministério de Jesus estava crescendo. Então a maldade religiosa, ela é sutil, porque religião não transforma coração. Evangelho sim, né? O Carlos Moreira, que é um teólogo também aí, autodidata, ele fala isso, né? Que religião muda rotinas, evangelho muda pessoas. E assim, a gente sempre conhece um religioso megera, que trata todo mundo mal e mais paga de santo, é a hipocrisia religiosa. E esse tipo de experiência religiosa é uma fábrica de ateísmo. Uma fábrica de ateu. Eu vejo um monte de gente que é totalmente contrária ao cristianismo, muito em função desse bom senso. Assim, não, isso é uma hipocrisia. Com esse coração, eu prefiro ser ateu e gentil, né? Então, mais ou menos esse é o cenário. Então, o livro foi compilado no ano 600 a.C., sua mensagem tem um conteúdo eterno, você vê como é que a palavra é viva, combina juízo, libertação, desespero e esperança. Isso é muito típico, né? Em Isaías, Jeremias, Ezequiel. Palavras duras, falando o que é a ira de Deus, e é importante, né? Entender o que é a ira de Deus. A gente pensa que a ira de Deus é uma descompensação emocional de Deus, igual a gente fica estressado. A ira de Deus, na verdade, é deixar você fazer o que você quer. E a gente é autodestrutivo. Então, Deus falava, olha, não faz isso não, porque isso aí vai trazer uma crise econômica em vocês não estão ouvindo a lei. Vai vir um império, vai destruir vocês, a soberba sua vai te enganar, ela te deixa cego. E Deus avisava, aí vinha o juízo, aí depois vinha uma mensagem de esperança e libertação. Era um ciclo de misericórdia, porque afinal, mesmo o Deus irado dos profetas, é o Deus cuja misericórdia dura para sempre dos salmistas, né? Isso é muito bonito. Então tem esses traços. O nome de Isaías significa a salvação de Jeová, como eu disse, profetizou durante 50 anos, numa época de prosperidade, religião e declínio espiritual. Teve talvez o profeta mais inteligente do Antigo Testamento, o cara com a formação mais refinada, e sua missão era opor-se à política avarenta da corte. Olha o perigo. Olha o
perigo de unir política e religião. Política, no que eu falo, todos nós somos políticos. Somos seres políticos, a gente vive na polis, a gente busca o bem comum. Isso é política. Mas aqui a política partidária. A política partidária, ela tem sedição do poder. E unir a potestade da religião, potestade é fonte de poder da religião, com a política é sinal de declínio claro da presença de Deus. Profetas mostraram isso, a história do cristianismo medieval mostrou isso, e a história do cristianismo recente, contemporâneo, também mostra isso. Então, esse casamento, esse flerte com o poder dos homens, é muito perigoso. Essa tentativa de casar novamente igreja e Estado é um perigo dos nossos tempos, assim, que isso me dá um pé atrás muito grande, muito grande. Então, ele prega contra a política avarenta da corte. Se você conhece a história dele, sabe que ele morre sobre o reinado de Manassés, um dos reis mais perversos da história de Israel, e cerrado ao meio, diz a história, né? Ele denunciava a corrupção espiritual do povo, porque religião, até a religião em nome de Deus, ela é idolátrica. Eu posso fazer uma feitiçaria cristã. O que é feitiço, né? Feitiço, a palavra literal, assim, do ponto de vista o estudo da etimologia. Quase que veio uma palavra da medicina aqui, não tem nada a ver na minha cabeça aqui. A etimologia da palavra seria feito daniço. Então você faz uma coisinha aqui, uma série de coisas, ó, unha de gavião, não sei o que lá, pena de... vai dar certo. E a gente faz com Deus a mesma coisa, 7 quarta-feira, não sei o que lá, e tudo dá certo. Isso é uma espécie de feitiçaria religiosa, porque Deus não ensinou isso. Inclusive, Jesus convida de maneira explícita a não usar de vã repetição. E a gente faz vã repetição, 7, 9, 12, 40, né? E aí, o texto, a religião, ela se torna uma idolatria, e ela, mesmo em nome de Deus, ela pode estar totalmente contrária ao Evangelho. E esse era o declínio espiritual do povo, porque o culto estava cheio. O templo estava funcionando, estava tendo sacrifício demais, mas o povo estava distante de Deus. E aí fica sempre aquela pergunta para a gente: será que a minha prática religiosa, ela está só meramente religiosa, mecânica, idolátrica e longe de Deus? Né? Será que eu uso a minha espiritualidade para tentar manipular Deus? Nas aulas de ensino religioso do 9º ano, tem uma matéria muito grande, muito interessante, muito grande, não é grande não, chamada Ideias do Transcendente na Humanidade. Antes da gente apresentar as figuras dos deuses da antiguidade, a gente fala das ideias do transcendente. E elas começam a se manifestar na história com a prática do animismo, que é atribuir espírito a coisas da natureza. Assim é as crenças indígenas, as crenças, não pode nem falar indígena, mas é povos originários, né? Dos povos originários, essas questões, né? Um espírito das águas, da floresta e tal. E aí, concomitante a isso, junto com isso, surge uma crença praticada de magismo. Daí vem a palavra magia. O magismo era o quê? Era fazer alguma coisa para tentar manipular a força da natureza em meu favor. Então, o que a gente fazia? Uma magia. Então, não necessariamente magia tem a ver com uma coisa oculta, com bruxaria e tal, né? É uma prática não bíblica, mas, de certa forma, a gente vê algumas práticas de magismo aqui no Antigo Testamento, com toda sinceridade, né? Então, você faz um ritual lá, Deus manda fogo do céu, né? Faz outra coisa para chover, né? E era mais ou menos isso. E aí a gente vê, hoje em dia, essas práticas idolátricas. Mesma coisa, religiosa ali. E não é um evangelho, porque o evangelho, e a gente vai ver isso aqui muito claro no texto, inclusive o Russell Shedd, que é o cara que comentou essa Bíblia minha aqui, que é um teólogo abrasileirado, já faleceu, talvez um dos maiores da nossa história, ele fala que o Isaías é o proto-evangelho. Ele fala que é o evangelho nos profetas, de tão lindo que é o texto. E eu não sei porque que a gente tem tão pouca pregação nos profetas. E aí a gente vê essas práticas, e Isaías, ele denuncia justamente isso, que a gente começa a achar que a vida com Deus é a gente fazer uma religião certinha, uma prática ritualística certinha, né? Então tem mais ou menos esse problema. Então ele denuncia essa corrupção religiosa do povo, que esquecia o mais importante, que é a vida, porque você está achando que Deus se revelou para você virar um religioso? Jesus se revelou para você na cruz do Calvário, você conhece todo o evangelho, para você ser um religioso, frequentador de igreja? Sinceramente, não, né?
Tem uma coisa mais importante que isso aí, não é possível, né? E eles prefeririam o paganismo religioso no lugar da comunhão com Deus. E o que seria a expressão pagão? É você literalmente pagar por alguma coisa. Então você pagava, não é graça, é justamente o contrário da graça, né? A gente no senso comum acha que paganismo é o não cristão, mas o cristianismo pode ser pagão quando você começa a pagar pela bênção, pagar em todos os sentidos, financeiros, uma fezinha, alguma coisinha, pagar para ver e tudo vai, você vai pondo Deus à prova, né? Então tem isso. E aí tem dois, fechando aqui só essas considerações iniciais sobre Isaías, né? Tem duas situações proféticas muito interessantes que ele vive, porque o profeta é uma mensagem, né? Isso os vocacionados tendem a passar por isso, né? Você ter uma palavra verdadeira que não seja só uma palestra, vez por outra você passa por alguns maus bocados na vida para a sua palavra ser verdadeira, e isso aconteceu com os profetas, Oséias, Jeremias, Ezequiel, e no caso Isaías. Isaías teve 2 filhos, e aí Deus mandou, de maneira muito gentil, colocar 2 nomes, né? Um primeiro era, um resto vai voltar. Como é que você põe o nome do filho de um resto vai voltar? Que era Deus falando, olha, vai vir a Babilônia, vai arrebentar com Judá e Jerusalém, mas Deus é o Deus de toda graça, e um resto vai voltar, né? E o outro nome era em relação ao reino do norte, Israel, e o nome era rápido despojo e presa segura. Era o povo, provavelmente Senaqueribe, eu acho que foi a Assíria, eu sempre confundo a Síria com a Síria, falando que eles iam vir para destruir Israel, o reino do norte, e Israel seria um rápido despojo, uma presa segura, vai ser tranquilo de destruir. Isso que é ato profético. Não é fazer uma dancinha no culto, né? A gente faz as dancinhas no culto achando que é ato profético. E o outro ato profético foi andar 3 anos nu. Você lembra dessa história do profeta Isaías? Onde ele via mostrando as vergonhas do povo de Israel. E a linguagem do profeta é chocante, né? Ezequiel chega a ser até quase pornográfico nas suas expressões, né? Mas deixa para depois a gente fazer um estudo de Ezequiel aqui. Tá gostoso falar de Isaías por enquanto. E aí eu queria ler capítulo 1, então, versículo 10 até o 17. Com essas considerações já dá para você entender o texto. São as regras elementares da hermenêutica, né, gente? Você entender o contexto que o texto está inserido, quem escreveu, para quem escreveu, a época. Isso aqui a gente nem aprofundou, mas já é importante. Se a gente tivesse pregações de domingo com isso, a igreja seria muito mais instruída, né? Mas a gente tem a dificuldade. Aí o texto começa o seguinte, versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. O profeta Isaías está chamando Israel e Judá de Sodoma e Gomorra. Você pega o texto isolado, você até acha que a profecia é para Sodoma e Gomorra, né? Mas Sodoma e Gomorra foi destruída, né? Então você tem que ter essa noção. E aí ele está chamando de Sodoma e Gomorra. E aqui há uma covardia num senso comum religioso, achar que Sodoma e Gomorra é reflexo direto de promiscuidade sexual. Existia, mas geralmente a gente só associa Sodoma e Gomorra com perversão sexual, especialmente, até de maneira covarde, a homossexualidade, que é bem diferente disso aqui, né? Especialmente no tempo contemporâneo, não tem nada a ver com essa época, né? Mas o grande problema de Sodoma e Gomorra era a prática da injustiça, a falta de acolhimento, o desprezo com o estrangeiro, e o estrangeiro era uma classe marginalizada. E o povo de Israel fazia o mesmo, com o órfão, com o estrangeiro, com a viúva. E aí Deus está chamando o povo de Deus de Sodoma e Gomorra, né? E Jesus também vai comparar Israel com Sodoma e Gomorra depois. E o texto começa falando, ouvi a palavra do Senhor. Não há nenhuma possibilidade de ter culto verdadeiro se não tiver centralidade no ouvir a palavra do Senhor. Se a gente não tem a palavra do Senhor, a gente começa a inventar um monte de coisa. A gente inventa língua estranha, a gente inventa um movimento, um mover, um ritualismo, um monte de prática. A gente inventa tudo, mas uma lacuna que a gente não tem como substituir. Ouvir a palavra do Senhor. Não é ouvir Bíblia.
palavra de Deus não é biblicismo. Tem um monte de gente que é biblicismo. Um monte de gente. Mas a palavra de Deus que é viva e eficaz, ela é maior do que o texto. Você sabe muito bem disso, né? Então a gente sabe quando a gente ouve a palavra do Senhor. Versículo 11. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros e nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Olha que texto, cara. Deus está virando para o povo falando assim, olha, quem que está querendo que você está achando que eu sou um Deus carente, que precisa de bajulação? O tempo inteiro lá me bajulando? Você está achando que eu me revelei a você só para vocês ficarem aqui? Só para pisar aqui? Não. Deus não tem nenhum convite para a gente virar religioso. Eu conheço a Deus para viver essa vida lá fora. Isso aqui é uma celebração. Isso aqui é um momento importante, é legítimo. O momento do culto é legítimo. Isso aqui é um rito legítimo, mas Deus não requer só isso. É isso que o profeta está dizendo. Quem você requereu só estar aqui? Só virar crente? Tem gente que pensa assim, transformar o Brasil em uma grande igreja evangélica. Então a gente tem que fazer bancada evangélica, tudo evangélico, para o Brasil ser uma grande igreja. Não é o propósito de Deus. Porque Deus quer que a gente seja sal e luz do mundo para o mundo, lá fora. Onde quer que você esteja. E sal é interessante, porque sal, se ele está visível, ele não vai salgar, ele tem que estar invisível. A luz é uma luz que ilumina, clareia, mas não faz barulho, não fica fazendo propaganda. Ela é discreta, mas ilumina. Então é lá. Aí o profeta está criticando, olha, vocês estão achando que eu tenho prazer na sua religião, que é só vir aqui. Só gostei da expressão, né? Quem vos requereu, só o pisardes nos meus atos. Então, peraí, é só cumprir aqui, bater cartão? É o profeta. 13. Não continueis trazer ofertas vãs. O incenso é para mim uma abominação, porque eu não aguento essa hipocrisia. E também a festa da lua nova. Sabe o que é a festa da lua nova? Todo começo do mês, na primeira lua, tinha um culto especial. Então Deus está falando assim, olha, eu estou cansado do seu incenso, dessa adoração sua, e também desse culto de primeiro do mês, domingo do mês. Olha, que palavra dura, hein? O profeta falando. Os seus sábados, as suas convocações de congregação, mutirão, assim, no estádio, né? Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. E a gente tem um problema, porque a gente pensa em iniquidade só no nosso nível microético. É séria essa? É séria. Mas essa é mais fácil de tratar. Porque se você tiver um coração quebrantado, você não é desprezado na presença de Deus. Mesmo se você tiver os seus problemas microéticos, pessoais. Porque tem como você lavar suas mãos, fortalecer as suas mãos fracas, os seus joelhos trementes, usando a linguagem do profeta. Mas a iniquidade é a falta de equidade. É a falta de justiça. Há uma diferença entre igualdade e equidade, né? Acho que todo mundo já viu aquele meme de uns meninos querendo ver um jogo, aí coloca todo mundo, um menino pequeno, um médio e um grande. Aí coloca todo mundo em uma cadeira de tamanho igual. Isso é igualdade. Aí o pequeno não vê. O médio vê mais ou menos, e o alto vê. Isso é igualdade. A equidade é o quê? É colocar todo mundo na mesma condição de oportunidade. A iniquidade seria essa falta de equidade. Vocês não estão sendo justos uns com os outros. Especialmente essa corte aqui, vocês estão julgando o interesse próprio, vocês estão cheios de coisa errada. Eu não consigo receber essa adoração, não. Associada ao culto, não. Aí continua. As vossas festas de lua nova, seus primeiros cultos do mês, e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Fazendo é mal para Deus. Pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Está lá adorando a Deus, mas se tiver oportunidade, adora a Deus com a mão, com a outra com a arma. Outro dia viralizou na internet um cara pregando com um fuzil. Para quê? Meu Deus! Então tem umas coisas no espírito que Deus olha assim, então, pois é.
Imagina Jesus virando para esses que usam o fuzil e fala assim, então, tá vendo? Ó, estive preso e foste me visitar. Quero ver esses caras ir lá e visitar o preso com misericórdia, que é o convite do Evangelho. Não é ir lá para falar, você tem que apodrecer aí. Tem que te matar. Tem direitos humanos para você não. Então rasga Jesus de Nazaré. E aí a gente tem essa, adora de um lado, mas é uma adoração mais centrada em si. As mãos estão cheias de sangue, tem ódio, tem maldade nos atos, né? Aí vem o versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, lavai e purificai. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreende ao opressor. Olha só, um monte de prática de injustiça absurda, de opressão, de covardia, a igreja com o olho fechado, preocupado com seus carneiros, com seus bodes, com seus incensos, e fazendo vista grossa. Olha como é que isso é. É o Evangelho, né? É o Sermão do Monte. E aí, ele continua, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteiai a causa das viúvas, né? O órfão, no seu estado de vulnerabilidade, e a viúva também, porque aqui não tinha assistência social nenhuma, né? Então ficavam moribundos, né? A condição da mulher viúva era frequentemente a mendicância, né? E aí Deus chama a atenção. Aí o texto continua, vou ler o 18 e 19 só para a gente fechar, embora eu não devo trabalhar eles. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que, olha a mensagem de misericórdia, é uma palavra dura, mas vem a mensagem de misericórdia. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Eu estou falando, olha, vocês estão se destruindo. Essa avareza vai quebrar vocês. Vocês não vão ter prática de justiça, vocês vão enfraquecer e vai vir um reino maior e vai passar a espada. Essa é a ira de Deus, é deixar a gente fazer o que a gente quer. Essa é pior, não é o raio que o parta do eterno sobre nós. E aí, o texto é riquíssimo, né? Dava para mastigar muita coisa aqui. Mas eu queria pontuar 4 coisas aqui sobre o culto que Isaías fala aqui, o culto verdadeiro. O primeiro é esse. Não reduze sua espiritualidade à prática de ritos e de vida religiosa. Que foi os primeiros versículos que a gente leu. Não pensa que você conheceu a Jesus para virar crente. Para ser crente, para frequentar a igreja. Isso aqui é importante, é legítimo, né? Eu vi até um podcast muito legal essa semana, falando do contraste entre a atividade litúrgica de uma instituição religiosa e uma vida de comunidade. Isso aqui é uma celebração, isso é um rito, mas muito é legítimo e necessário. E a gente tem instruções no Novo Testamento para isso. Cânticos espirituais, oração, palavra, congregar, ceia, tudo é legítimo e precisa. Por quê? Porque nós somos seres que precisamos do rito. Senão Jesus não falava, quando orares, fecha o olho em qualquer lugar mesmo. Não, ele falou, se possível, para sua mente ter atenção plena, fecha a porta do seu quarto, entre dentro de você. Então eu preciso disso, para não ter uma fé filosófica. Aí é gnosticismo, uma fé filosófica. Isso é legítimo, mas não é a causa da minha espiritualidade. O convite não é só o pisar aqui, é para viver lá. E aí, nesse podcast, fazer o contraste entre a atividade litúrgica, que, de certa forma, o mundo religioso faz muito bem. Hoje a gente tem cultos espetaculares. Você vai... Gente, eu vi isso, cara. Né? Eu converti em 1999, a gente viu os ciclos da igreja. Eu fui numa igreja em Contagem, inclusive vi o show do Marcos Almeida. Eu não sabia se eu estava na igreja ou na casa de show. Que espetáculo! É um prazer estar ali. Eu pensei assim, nossa, cara, o culto aqui domingo à noite deve ser bom demais. Para mim, né? Tem que ser verdadeiro, não tem que ser só bom. Ar-condicionado, cadeira confortável, um telão de LEDs, uma sonoplastia, rapaz, que deixa o cinema Lis Bastos no chinelo aqui. O Lis Bastos aqui foi recentemente
inaugurar. É um espetáculo. Então a gente faz muito bem essa questão, mas isso ainda não é a essência. A essência são as relações que a igreja produz. Eu não preciso só disso, isso aqui é importante. Mas eu preciso, isso aqui é a celebração, o culto mesmo, a igreja mesmo acontece no dia a dia com Lira, no dia a dia com o Juliano, com a Daiane, com a Bruna, com a Marilene, com os nossos irmãos online, no trocar, você fala, poxa, o irmão pediu oração, está tudo bem, o que está acontecendo? É isso que é a igreja, são relações, não é promoção de evento. O que Isaías está condenando? A promoção do evento religioso. E lembre-se, evento, como diz o nome, é evento, não tem substância, é evento. Passa. É legal, é importante, dá uma mobilização? É, mas não sustenta. E o profeta Isaías está dizendo, olha, quem vos requereu isso? Então, frequentar cultos, estudar a Bíblia, dar o dízimo, seguir uma ética cristã, é legítimo, mas não é o mais importante. O mais importante é como você vive lá fora. Porque Jesus não morreu na cruz para eu virar crente, gente. E ainda mais virar crente de mau gosto. Piorou, intolerante, chato, mal-humorado, julgador. Pelo amor de Deus, ninguém vai querer ser crente comigo sendo um crente nesse nível. Não. Então, igreja é diferente de comunidade. Igreja institucional é diferente de comunidade. Liturgia é diferente de relações pessoais. Se eu focar só na liturgia, eu fico cego em relação no que diz respeito às relações pessoais. O que está passando, meu irmão? O que ele está sentindo? Se ele precisa de uma visita, se ele precisa de um socorro, de um mantimento em comunidade. É isso. É sensação de pertencimento. Isso é maravilhoso. Né? Conversão, vida com Deus, não é transformar pessoas em igrejeiras que guardam dias sagrados, praticam ritos e ficam bajulando Deus. Em Cristo, a vida é o culto e o culto é a vida. Então, não vamos reduzir a nossa espiritualidade, nossa vida com Deus à prática religiosa. E a gente vê isso demais. Um Brasil crente religioso. Religioso, assim. Que o cara converte para... Não consegue falar outra coisa que não seja Jesus. Eu até entendo ali quando você é neófito, que você está naquele primeiro amor, né? A expressão da novidade. Mas a pessoa não consegue ter um diálogo com mais nada. Ela não consegue ter uma crítica de filme, ela não tem uma opinião política, ela não lê um filósofo, ela ficou religiosa. Porque você pode fazer isso tudo e continuar apaixonado por Jesus. Véio. Não tem nada a ver uma com a outra. Ela não consegue ir numa música, num show, porque tem medo, aí começa a ver não sei o que lá, fica numa picuinha, caçando ovo pelo em ovo. Complicado. Segunda coisa, o verdadeiro culto é sempre fruto de um coração quebrantado. Versículo 16, ele usa a expressão, tirai a maldade de vossos atos. De nada vale a performance, cultos cheios, milagres, se o coração não é quebrantado. O coração tem que ser quebrantado, crente tem que ser humilde. Eu lembro do pastor da primeira presbiteriana de Belo Horizonte, eu tenho uma mensagem dele, até em DVD, eu gostei tanto dessa mensagem, foi no começo, ele fala sobre Lutero, e eu lembro ele falando com uma eloquência muito grande, primeira presbiteriana, reverendo Ludigero Bonilla, ele não sei nem, está bem velho agora, né? Ele já era mais idoso no começo da minha conversão, e aí ele falava, né, que o crente tem que ser humilde, gente. O crente que fica sendo o senhor da verdade. Começa a dar um papo de religião, você tem dois crentes, assim, eles se acham o dono da verdade. Ó, nós que somos da religião, esse pessoal espírita aí, está na segunda divisão. Aí começa a cair numa soberba, tem que ter um espírito quebrantado. Jesus está falando assim, olha, eu não estou querendo gente perfeita me cultuando, mas eu quero gente quebrantada. As maiores adorações que Jesus recebeu foram de pessoas pecadores quebrantados. Você pega o centurião, que vai pedir a Deus o servo. Oh, Senhor, o Senhor também, ele adora Jesus. Prostrado o adorou, falou, eu sou também um homem de autoridade. Se o Senhor mandar e tal. Aí ele falou assim, ó, eu vou lá na sua casa. Ele disse, não sou digno de quem entra na minha casa. Mas se você mandar uma palavra, olha, e Jesus falou, nunca vi uma fé tão grande. A mulher que se comparou com um cachorrinho que come das mesas, das migalhas de cada mesa. Jesus falou, nunca vi uma fé. Cirofenícia. Então, a questão não é a perfeição para estar diante de Deus, é o coração para estar diante de Deus. E o que acontecia com esse povo? Injustos, com maldade nos atos,
com ódio no coração, religioso e diabólico, como diria C.S. Lewis, né? Das pessoas ruins que eu conheço, as piores são as más e religiosas. Né? Das más, as piores são as más e religiosas. Então, é uma coisa horrorosa. E aí Deus está falando, olha, eu quero o coração quebrantado. Então, é possível ser religiosamente perfeito, mas com o coração podre e cheio de sangue nas mãos. Jesus denunciando os fariseus em Mateus 23, olha, ai de vocês, escribas e fariseus, que vocês começam a fazer oração na casa da viúva, não é pela viúva. Vocês querem devorar as coisas da viúva. Devorar as casas sob o pretexto de fazer longas orações. E Jesus falando com os fariseus, vocês estão falando, me tratando bem aqui, mas o vosso pai é o diabo. Porque é homicida desde o princípio. Eu sei que vocês estão querendo me matar. Ou você está achando que um religioso não tem vontade de matar? A Inquisição que o diga. A nossa intolerância com religião de matriz africana que o diga. A nossa intolerância com um partido que a gente não concorda ideologicamente que o diga. E a nossa homofobia que o diga. E um monte de outra coisa que a gente fica incomodado achando que a gente está protegendo Deus. Não, Deus não precisa de sua proteção, não, senhor. Deus é o Todo-Poderoso. Onde você estava quando ele criou o céu e a terra, como ele falou para Jó? Deus não precisa disso, não. Hein? A gente defende a nossa fé na medida que a gente é perguntado. Não fica fazendo propaganda, não. Então, lavai-vos e purificai-vos. Então, a questão não é a perfeição para estar diante de Deus, é o coração. Como é que está seu coração diante do culto? É isso que Isaías está falando. Né? O verdadeiro culto é fruto de um coração quebrantado. Terceira coisa, o verdadeiro culto, isso aqui é maravilhoso, né? É fruto de aprendizado na graça. Aprendei a fazer o bem. É um exercício, a gente é mau. Tem um monte de coisa em mim que precisa de resolver, mas eu preciso querer. Eu lembro de um pastor lá em Belo Horizonte que falava, olha, você não deseja? Ah, mas eu não quero. Então você tem que desejar. Mas eu não tenho esse desejo ainda. Você tem que querer desejar. E aí o profeta está falando, então vocês estão assim, ó, tá horroroso, está fazendo um culto falso. Lava suas mãos de sangue, seus atos de maldade e aprendei a fazer o bem. Olha que lindo. Para de matar. Eu sei que não é de um dia para o outro. É igual quando a gente tem pecados que a gente tem uma crise nele, que a gente encarna nele. Ele não sara de um dia para o outro. Ele tem reflexos psicológicos. Você tem que lutar com a cobiça. É um negócio desafiador. Você tem que vencer aquilo. Então você tem que aprender. Aí Jesus vai dizer o quê? Olha, vinde a mim, vós que estáis cansados, e aprendei de mim, manso e humilde de coração. Então, bem, a gente aprende. Aí fica aquela pergunta sobre o culto verdadeiro. Em que eu estou aprendendo? Porque aqui o povo estava numa religiosidade mecânica. Um culto mecânico. Mas está aprendendo o quê? Não nos seus últimos anos de caminhada. Você aprendeu o quê? Não é aprender teologia, não. O que você aprendeu com Jesus? O que você melhorou como pessoa? Porque tem um monte de gente que está lá 50, 40 anos de igreja, sabe fazer um louvor maravilhoso, sabe conduzir um culto, sabe praticar a religião, sabe praticar o rito, mas aprendeu o quê? Você cresceu o quê como pessoa? E é isso que o profeta está falando. O verdadeiro culto, ele é um aprendizado na graça. E aí é muito curioso que os momentos onde eu aparentemente me parecia o mais desigrejado, foi curiosamente os momentos onde eu mais aprendi na graça de Deus. Então o profeta está dizendo, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, aprender a fazer o bem. Somos maus, mas não queremos aprender a fazer o bem. Esse é o mais difícil, esse é o pior mal, que não quer aprender. Você mexer com uma pessoa que não... É igual uma pessoa que está precisando de ajuda lá, você quer ajudar, a pessoa está precisando de um socorro em alguma coisa. Ah, não quer, não adianta. É Deus falando, vocês são assim. Vocês têm que aprender, vocês têm que desejar, né? Medimos nossa espiritualidade pelo que aprendemos com Jesus. O que você tem aprendido e crescido nos últimos anos? Porque às vezes você tem anos de igreja, culto, mas sem aprendizado. Sim. Perfeito. E o aprendizado não é só um aprendizado bíblico, teológico, mas é aprender de Jesus, ser mais parecido com Ele. Você entendeu? No dia a dia, a pessoa falou assim, olha, como que a Daiane mudou? Né? E aí, gente, eu já vivi isso. Eu lembro no Espírito Santo, a gente tinha uma comunidadezinha lá,
E aí tinha alguns irmãos que iam, e a gente fazia estudo bíblico semanal, assim. Toda quarta-feira a gente tinha estudo bíblico. Era literalmente uma terapia comunitária, o estudo, porque a palavra ela vai te provocando, vai te impelindo, eu lembro que essas pessoas chegavam, a Joana sabe disso, às vezes as pessoas chegavam tristes, deprimidas, depois de uns 2, 3 meses, aprendendo a fazer o bem, pelo poder da palavra, a pessoa ficava mais leve, até sorrir, ela sorria, porque tem gente que tem dificuldade de sorrir. A pessoa de cara fechada, o semblante mudou, porque a espiritualidade genuína, ela tem aprendizado. Ela não é um piloto automático, só fazer culto. Você acha que ficar numa cantarola 24 horas de louvorzão vai mudar? Desculpa, não. Ouvi, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, é o Shema. Faz parte, mas não é tudo. Não é tudo, né? Você pode cantar, igual a gente cantou aqui, aplica a mensagem e tal, mas precisa disso, tem recomendação bíblica para isso. Mas a gente sabe que o verdadeiro culto passa pelo aprendizado. Isso é maravilhoso. E a última coisa que ele termina, só há culto verdadeiro se eu sirvo a Deus no próximo. E ele está falando, olha, atendei a causa da viúva, do órfão. Então, como diria Lutero, Deus não precisa das nossas boas obras, porque já está pago em Cristo Jesus, mas os nossos vizinhos sim. Eu adoro a Deus como? Tratando bem o Juliano, a minha esposa, a minha filha, que é mais difícil de tratar, né? Que conhece a gente de perto, né? E é isso. Não tem uma espiritualidade vertical que não desemboca na oriental. Aquele que foi alcançado pela graça vai tratar o outro com graça e misericórdia. Aqui tem um pecado da igreja. Não de todas, tá? Não de todas. A gente, graças a Deus, tem testemunho de muitas denominações hoje comprometida. Isso aqui não é política não, tá? Parece partido de esquerda, mas não, é profeta, com a causa do órfão, da viúva e do estrangeiro, com os marginalizados. Agora, se discordar, vai ter que conversar com Isaías. Vamos ficar em pé para a gente orar. Bom, espero que tenha sido útil. Foi um estudo parecido.